trouxe aqui ao nosso podcast António Fonseca. O António Fonseca é um estudante do terceiro ano da FMH, do curso de Ciências do Desporto, e o que eu achei extremamente fascinante acerca do António é que o António é uma pessoa muito esforçada, muito dedicada, e com apenas 20 anos de idade já criou o seu próprio centro de explicações FC Máxima, também conhecida como Fonseca Academy. É um centro de explicações que cobre as cadeiras mais difíceis do curso e das quais os alunos têm mais dificuldades em passar. Para tal, hoje viemos aqui entrevistar o António. António, seja bem-vindo. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem e possam extrair o conhecimento destas respostas, destas perguntas e respostas, e bora lá começar. Então, António, como é que tudo começou? Então, tudo começou quando eu entrei no primeiro ano na Faculdade de Motricidade Humana, no curso de Ciências do Desporto, e eu sempre fui um bom aluno e empenhado, e apercebi-me no final do primeiro semestre que algumas vizinhas minhas tinham algumas dúvidas e que precisavam de ajuda. Comecei a juntar-me, estudar com elas, aproveitei para lhes explicar as coisas, isto nas primeiras vezes. Depois a coisa foi evoluindo, decidi para ajudá-las e também como uma forma de ajudar no meu estudo, fazer PowerPoints com as matérias, e percebi que de facto elas tiveram um excelente desempenho e conseguiram-se passar à cadeira e perceber realmente as matérias. À medida que o semestre foi evoluindo, isto já no segundo semestre, decidi alugar uma sala na faculdade para todos os dias dar explicações com horas marcadas aos alunos que quisessem aparecer, tudo gratuitamente, sem cobrar nada a ninguém. Eu acendia o PowerPoint, ligava ao PowerPoint, ou melhor, ligava ao projetor, colocava o meu PowerPoint e começava a falar, fazer as minhas perguntas, desenrolar de uma forma completamente lógica, e foi assim no primeiro ano, principalmente no segundo semestre, onde isto começou a entrar mais em vigor. A primeira vez que eu cobrei as explicações foi precisamente na época de recurso do primeiro ano para cinesiologia, com 4 aulas. O rapaz só estudava nas minhas explicações e acabou por conseguir passar à cadeira. Depois, no ano seguinte, para o primeiro teste de Anatomofisiologia 1, ainda dei 4 aulas gratuitas para os meus caloiros, para o primeiro teste, que era de função neuromuscular. A partir daí decidi que ia sempre cobrar, porque eu via que os meus alunos tinham sucesso, via que eu tinha jeito, tinha talento e sabia como fazer, e vi que podia ter aqui um futuro para a frente e que o serviço que eu estava a prestar tinha que ser valorizado. Depois, mais tarde, passei por momentos conturbados, até ao momento em que decidi que devia contratar pessoas para formar uma equipa de explicadores, e foi isso que aconteceu. Essa equipa de explicadores davam explicações por mim online, e o aluno pagava o dinheiro a mim e eu pagava-me o dinheiro das explicações, e eu dava uma percentagem ao explicador, que assim permitia que também fosse remunerado pelo serviço que estava a prestar. E o futuro, chegaste a perguntar sobre o futuro? Ou vai ser mais à frente? Isso será mais à frente. Ok, pronto. Isto foi exatamente como começou, e o meu objetivo inicialmente nunca foi o dinheiro. Inicialmente foi sempre ajudar as pessoas, porque eu via que com uma qualidade e um talento meu, eu realmente podia ser útil às pessoas. Eu sempre quis ser útil aos outros, poder ajudar os outros, e depois, mais à frente, com vi que tinha pernas para andar para a frente, é que comecei a cobrar dinheiro. Ok, António. Mas aqui uma situação importante que nós temos é, eu gostava de saber, por trás disto tudo, qual era a tua mentalidade? Quando é que, sobretudo quando primeiro pensaste em criar este projeto, isto passou por alguma mudança entre o agora e o início? E se tal for, como é que se diferencia? Sim, inicialmente, como eu disse, a ideia era só mesmo ajudar as pessoas. Depois, como eu vi que tinha futuro, que as pessoas conseguiam passar comigo, comecei a cobrar o dinheiro. Depois,
como percebi que o futuro não era ser só eu a dar explicações, porque eu sou uma pessoa com muitos objetivos e vou ter uma vida pela frente, um futuro pela frente, vi que também já estava a ser muito concorrido, muitas explicações e uma pessoa não tem tempo infinito. Optei por falar com os melhores alunos da faculdade e perceber se eles queriam integrar a minha equipa. Outros futuros que são mais recentes é a divulgação deste projeto para outras faculdades, para outros cursos, para alunos totalmente diferentes e também a realização de aulas gravadas para que certos alunos que queiram, que não queiram ter explicações presencialmente ou online, queiram andar para trás, prefiram ter só ali a sua aula, é só meter no play e assistir à aula, tenham também essa possibilidade, quero também dar essa possibilidade. Além disso, eu vou deixar de dar explicações, este é o último ano que estou a dar explicações. As aulas a longo prazo vão continuar com os meus explicadores e este curto prazo vão ser substituídas pelas aulas gravadas que vão formar um conjunto de um curso online que as pessoas poderão comprar e a partir daí ter acesso até à realização do teste. De resto, penso que já disse tudo. Por enquanto não há mais nenhuma ideia de futuro para a FC Máxima. Ok, António. E quais é que são os teus objetivos para este projeto? Tencionas expandi-lo no futuro ainda mais? Ou seja, tu pretendes sair da Faculdade de Nutricidade Humana como o teu polo e o teu foco principal das explicações e expandi-lo para outras faculdades? Ou até mesmo para a escola secundária? Mesmo na área já para quem trabalha, profissionais nas suas diversas áreas que possam precisar de apoio? Sim, é uma boa pergunta. Na FMH foi um excelente começo para mim. Eu, como todos os jovens, era muito imaturo em muitas questões, ganhei muita maturidade, percebi muito como é que as coisas funcionam, como as pessoas funcionam, como os negócios funcionam e percebi como devemos estruturar e organizar melhor as coisas. Isso vai ser muito útil para a frente porque, como eu já tinha dito, o objetivo é expandir para outras faculdades. FMH é um excelente sítio, excelentes pessoas, embora não sejam tão empenhados como noutras faculdades. Foi um excelente começo e foram excelentes aprendizagens, mas o futuro não é FMH, isso já eu percebi há muito tempo. O futuro é expandir para outras faculdades, para outros cursos com diferentes alunos. E sobre a questão do ensino secundário, de facto já pensei nisso, não é algo que seja para já, para implementar, mas é algo que eu realmente já pensei, porque realmente há uma grande necessidade dos alunos passarem, principalmente nos exames nacionais. Claro que é importante também a ajuda em todo o secundário, escolas e até outros ciclos, terceiro e segundo ciclos, mas a grande aposta poderia ser os exames nacionais. Porquê? Porque é algo que realmente as pessoas precisam e eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu sim sentiria que seria muito útil ajudar realmente as pessoas a passarem nos exames nacionais, porque isso é um grande impedimento de pessoas com vontade conseguirem aceder ao ensino superior, porque às vezes nós vemos, isso vê-se muito em Portugal, em todos os países, mas também se vê ainda mais noutros países, que é, por exemplo, eu nasci numa certa classe económica, tive acesso, por exemplo, a um ensino privado, excelente qualidade, e sem me esforçar tanto, porque os professores eram muito bons, acabo por conseguir passar nos exames nacionais, ter boa nota e entrar. Mas não é justo para quem vem de uma classe inferior a nível económico e que estudou numa escola inferior, com um pior ensino, que não possa também aceder ao ensino superior. Eu acho que isso poderia ser uma missão que eu poderia adotar. Ótimo. Isso de facto é um ponto muito relevante, António. Eu sinto que também há uma grande disparidade em Portugal entre o ensino público e o ensino privado, sobretudo a nível dos horários dos professores e da disponibilidade que os mesmos têm para dar aulas. Sinto que no privado são de facto mais remunerados e daí terem mais vontade de comparecer e respeitar os horários, de fazer um maior número de horas e de estarem mais disponíveis. Inclusive a própria falta de professores é um grande tema que temos em aberto e fico muito contente de saber que tu tencionas abordar esta situação
investir o teu tempo e os teus recursos neste problema. Agora eu gostava de saber um bocadinho mais em relação às dificuldades. Alguma vez te deparaste com uma situação na tua vida em que tivesses pensado ou deparado com a possibilidade de ter que fazer uma transição e abandonar este projeto para seguir outro? Ou até mesmo seguir um caminho totalmente diferente? Obrigado pela pergunta. Nunca tive coragem em desistir totalmente. Porque para mim desistir é uma palavra muito forte. Já passei por muitas dificuldades. Já passei pela maior tempestade de todas, que foi no segundo ano, em que estava a passar por problemas pessoais, em que tive que enfrentar as cadeiras mais difíceis do curso, tive que enfrentar um negócio que eram as explicações que estavam muito instáveis, porque eu tinha começado há pouco tempo e o segundo ano da faculdade foi precisamente a viragem de as pessoas perceberem, ok, há aqui um jovem que está às explicações, é tudo muito bacana, para este jovem realmente é bom, realmente pode ter sucesso, realmente isto pode andar para a frente. E foi essa luta muito difícil que eu fiz no meu segundo ano, que comecei a ter muitos alunos, e foi aí que eu depois também investi em contratar outros professores para formarem a minha equipa. Nunca pensei em desistir totalmente. Na minha cabeça, por mais dificuldades que eu estivesse a passar, não era uma opção para mim. Sobre a transição, claramente transitar de ser só eu para uma equipa de explicadores. Mais recentemente, transitar de ser eu a dar explicações para substituir por aulas gravadas. Essas aulas gravadas substituíam as aulas a curto prazo, que é a minha especialidade, o meu talento é dar aulas a curto prazo em pouco tempo. Eu consigo te pôr a entender o que realmente tu precisas saber para o teste e perceberes o porquê das coisas, e depois as aulas a longo prazo serem dadas pela minha equipa de explicadores. Para quê? Para que as pessoas tenham a opção de saberem que se recorrerem à FC máxima, têm todas as opções que podem ser possíveis ao seu dispor. Próxima pergunta. Eu gostava de saber que outros sacrifícios é que estarias disposto a fazer por este projeto? E qual é que é a tua atitude perante a possibilidade de falhar? Como é que tu vês um fracasso? Ok. Podes-me relembrar a primeira pergunta? Eu estava a dizer, como primeira pergunta, isto fazia parte das tuas perspectivas em relação ao futuro, que sacrifícios é que estarias disposto a fazer por este projeto? Ok, sacrifícios. Acho que estaria muito. A gente sabe que todas as pessoas com mentalidade empreendedora e que já estudaram um bocadinho sabem perfeitamente que todos os negócios são dinâmicos. Muitas vezes compramos uma empresa, a vendemos, transpassamos, arranjamos sócios, fazemos muitas mudanças, mas eu acredito que todas as pessoas, para serem felizes, têm que ter um propósito de vida. E esse propósito de vida tem que ser em ter, de alguma forma, conseguirem ajudar os outros. E eu encontrei isso neste projeto. Este projeto ajudou-me a sentir-me útil e sentir que consigo ajudar outras pessoas. Eu vejo-me a ter outros negócios no futuro, mas eu quero manter com este projeto, e os sacrifícios que eu estou disposto é, se tiver pessoas na minha equipa que não me respeitem, não respeitam a forma como eu quero que tratem os alunos, estou disposto a perdê-los, estou disposto a voltar ao poço, a voltar do zero e a reconstruir tudo do início. Estou também disposto, que é a fase seguinte, a apostar no marketing digital, a pagar anúncios, pagar porventura a algum informático que perceba mais a nível de conexões de internet, de ter maior visibilidade, se necessário ter outro negócio para ter rendimentos para investir nisso, disposto a investir o meu tempo em conhecer pessoas que também têm os mesmos objetivos de vida e que realmente me possam ajudar, mas se eu perder tudo e se nunca mais ninguém à minha volta quiser ter explicações ou todos me falharem, eu duvido que com a minha mentalidade eu não consiga reconstruir tudo de novo. Portanto, eu estou disposto a reconstruir tudo, a ganhar dinheiro para investir, a falar com novas pessoas
a contratar pessoas do zero, mas algo que eu não vou admitir é pessoas que me desrespeitem e pessoas que desrespeitem o serviço que eu estou a prestar e que queiram se sobrepor e se pôr numa posição que não lhes compete. No entanto, também sou sempre apologista que qualquer dúvida, qualquer sugestão também me façam. Sobre a outra pergunta, relativamente ao fracasso, fracasso para mim não é uma má palavra. Só não gosto da palavra de desistir. A diferença entre fracassar e desistir é a seguinte, é que fracassar significa que tu tentaste. É muito pior uma pessoa que diz que vai fazer nas férias, chega às férias, vou fazer quando começarem as aulas, quando começar o trabalho, do que uma pessoa que realmente falhou 1000 vezes, mas tentou. Tentou sempre levantar-se, mesmo quando toda a gente estava contra eles, ele continuou a tentar. Fracasso é ótimo. Fracasso é o erro a dizer-te que tu tentaste alcançar os teus objetivos, tu tentaste ser alguém na vida, tu tentaste melhorar. Toda a gente pode errar. E é normal que errem, e errar significa que tu estás a tentar sair da tua zona de conforto e às vezes estás a provar a ti mesmo que tu queres ser alguém, às vezes aos outros, mas o facto é que eu olho o fracasso como uma tentativa de subida, pode ser em muitos níveis. Há quem queira subida económica, há quem queira subida social, há quem queira subida afetiva. No meu lugar, eu acho que toda a gente devia querer procurar ajudar outras pessoas. Não é desvalorizar o dinheiro é muito importante, mas o dinheiro deve ser só uma consequência da nossa riqueza espiritual. Portanto, o fracasso faz parte da vida e como seres humanos bem-sucedidos, nós temos que saber aproveitar o nosso fracasso, os nossos erros. Às vezes cometemos coisas horríveis para conseguir subir lá para cima e sermos a nossa melhor versão. António, eu gostava de saber agora qual é que seria o teu conselho para alguém que está a querer começar o seu próprio projeto pessoal, enquanto uma pessoa que já tem experiência na área. Como é que uma pessoa que esteja a começar e esteja naquela fase que requer um brainstorm, um pensamento elaborado, por assim dizer, de seleção e de rejeição de possíveis ideias para projetos, como é que uma pessoa deve sistematizar e organizar as suas ideias e os seus planos para a concretização e para o início da criação de um projeto pessoal? Ok, essa é uma excelente pergunta. Primeira coisa que toda a gente devia fazer é analisar-se a si próprio e saber quem eu sou hoje e quem eu quero ser. Portanto, tu tens que analisar o início, o meio e o fim. Tu tens de saber o que é que tu tens agora, que recursos tens disponíveis, que possibilidades tu terias para mudança, e tens de saber onde é que tu queres chegar. E nesse trajeto tu vais ter o processo. E esse processo vai ser para alcançar um objetivo final lá na frente. Para alcançar esse objetivo final, tens vários objetivos intermédios. E tu tens de guiar por esses vários objetivos intermédios para estar guiado até ao teu objetivo final. E pode haver muitos altos e baixos, coisas que tentaste, que achavas que ia dar certo, mas que foste, mas afinal tens que ir por outro caminho. Mas a ideia é essa. Se nós só olharmos para o final, isso está muito distante. Quantas vezes é que temos alunos, conheço colegas, têm alunos assim, em que começam a estudar um mês antes, depois chega uma semana antes, o que é que tu já estudaste? Porquê? Não tens os objetivos intermédios, não tens, ok, tem 4 semanas, um mês, primeira semana vou estudar aquele capítulo, tal, vou fazer uma revisão, praticar, fechei aquilo, comecei outra, até posso rever o que eu já fiz, mas estar tudo sistematizado, quais são os objetivos intermédios. Portanto, se uma pessoa quer começar um negócio, primeiro tem que saber onde ela está hoje, onde quer chegar, qual é o objetivo final e quais são os objetivos intermédios. Qual é a próxima pergunta? É assim, eu gostava de saber também, agora eu acho que isto deve ter isto presta aqui um papel importante também na criação de um projeto pessoal e em geral do negócio. Eu acho que as pessoas na área do empreendedorismo e
as pessoas que sobretudo dependem muito de si mesmas e da riqueza e dos projetos que geram, que são elas próprias a começarem. Ou seja, isto que eu quero dizer é uma pessoa que escolhe depender das suas ideias, do seu trabalho, e que não recorre a terceiros para ter as suas próprias receitas ou autodesenvolvimento. E com isto eu queria saber quais é que são os traços da personalidade que mais se revelam necessários para se conseguir evoluir nestas áreas, na área do desenvolvimento pessoal e da criação de um projeto. Neste caso, um projeto que tenha um impacto na vida dos outros. Ok. É uma boa questão, porquê? Porque basicamente tu estás-me a perguntar os segredos, ou seja, para eu ter o sucesso, quem é que eu tenho que ser? É uma boa pergunta essa. Na minha opinião, tu tens que ter duas coisas. Tu tens que ter fome de vencer e tem que ser overthinking. Mas cuidado, porque isto pode ter as suas consequências. Primeiro passo, tens de ter fome de vencer, tens de ter aquela mentalidade que eu vou conseguir, aconteça o que acontecer, sejam os obstáculos que forem, mas atenção, levar isto sempre para o bom caminho, não é para usar isto para o mal, ok? Portanto, é sempre isso, eu vou conseguir, aconteça o que acontecer, vou conseguir aquilo. Eu estou neste caso, o que eu quero é aquele objetivo, eu vou conseguir. Se por acaso, isto é importante, se por acaso o teu caso mudar, ou a tua linha de pensamento mudar, ou algo na tua vida fizer mudar, atenção que o teu objetivo final já pode ser um pouco diferente, ok? Muita atenção a isso, porque às vezes nós partimos de um caso inicial, queremos aquele objetivo, e essa pessoa que tem fome de vencer, às vezes tem um contexto todo alterado por razões pessoais e acha que o objetivo continua a ser o mesmo, mas isso não pode ser. Mas temos que ter sempre aquela fome de que eu vou vencer alguns na vida. Não é se, é quando. Alguns no mundo, alguns no tempo, eu vou conseguir ter sucesso e alcançar os meus verdadeiros objetivos. Segundo passo, ser overthinking. É muito importante que, além de eu saber o que eu quero alcançar, saber o como eu vou alcançar. Portanto, eu todos os dias, pode até nem ser todos os dias, mas eu tenho que estar constantemente a pensar como é que eu vou fazer. Ok, quero criar uma empresa, o que é que eu preciso para isso? Ok, preciso deste tipo de funcionários, preciso deste tipo de recursos, preciso destas estratégias, preciso para fazer a burocracia, contratar esta pessoa, aquela, falar com aquela. Portanto, eu não posso simplesmente sonhar. Não posso ser um mero sonhador. Ser sonhador é super importante, mas é importante ser racional e saber como é que eu vou alcançar esse sonho. É engraçado porque é muito interessante aquilo que estás a dizer. Eu pessoalmente há uns tempos, sobretudo no primeiro semestre do terceiro ano, nós tivemos uma cadeira que era Carreiras do Desporto. Ok. E em Carreiras do Desporto tivemos uma aula que muitas pessoas, eu acho que muitos dos meus colegas desvalorizaram, honestamente desvalorizaram, mas eu acho que foi importante, que foi uma aula sobre personalidades. Okay. O que é que as personalidades interessam? As pessoas são constituídas por um leque muito diverso de qualidades quando são postas em conjunto se correspondem à personalidade da pessoa. E é engraçado porque o nosso professor na altura fez-nos um quiz para sabermos os nossos tipos de personalidade, e eu depois mais tarde fiz alguma pesquisa pessoal após obter os meus resultados, descobri que havia 2 tipos de personalidades, e normalmente a personalidade do empreendedor é uma pessoa que cria o seu próprio propósito de vida. Claro que tem aquela componente sonhadora, de quem pensa e idealiza os seus objetivos, mas é um tipo de pessoa que é muito diferente do puro sonhador. O puro sonhador é um tipo de personalidade que
é mais passivo, também é dedicado e pode ser altamente esforçado quando encontra o seu propósito. No entanto, é um tipo de personalidade que tem a tendência à espera que o seu propósito venha até eles em vez de ir atrás, em vez de ir atrás do propósito. São duas personalidades que podem combinar e trabalhar muito bem em conjunto, mas isso eu acho que essa característica da procura do propósito, como tu mencionaste, é que diferencia o tipo de pessoas que querem trabalhar para a consistência, para obter os resultados, e daquelas que esperam resultados imediatos e não querem meter o trabalho sistemático e consistente. Eu acho que ambas as personalidades são importantes. António, desculpa estar a ocupar aqui o teu tempo da tua entrevista, mas eu acho que isto é um ponto muito importante que eu queria tocar, porque de facto eu acho que uma pessoa sonhadora é importante para refletir. Ajuda muitas vezes aquelas pessoas que já têm um propósito em mente, que avançam muito rapidamente com as suas ideias e são muito estruturadas. Por vezes eu penso que os sonhadores os ajudam a refletir e a repensar as suas ideias de maneira a estruturar melhor o pensamento, apesar deles próprios também se perderem um bocado nisso. Eu acho que também é importante saber distinguir as funções destes tipos de personalidades e as suas características. E é interessante saber, eu acho que podíamos dizer que, para sumarizar, uma pessoa que quer crescer um negócio, quer prestar assistência, tem de ser uma pessoa muito metódica e organizada, por assim dizer, que tenha um propósito claro e evidente. Sim. Deixa-me só dizer uma coisa, que é muito importante termos aqui equilíbrio. Porquê? Se fores uma pessoa meramente sonhadora, tu vais sofrer porque ainda não alcançaste os teus objetivos, tu queres isto, mas ainda estás aqui, ainda estás acolá, ainda não deu. E se tu fores uma pessoa apenas overthinking, tu vais estar a sofrer muito porque tu vais estar a pensar no que é que tu podias ter feito no passado, no presente, vais pensar o que é que tens de fazer no futuro, todas as ações, e depois não ocorre exatamente como tu preveste, foi um bocadinho diferente, tu já pensas que o mundo vai acabar. É preciso muito equilíbrio entre estes dois, porque a longo prazo é muito importante o teu bem-estar mental, e que resulta muito do equilíbrio destes dois, ok? E também um pouco de conseguir conciliar com a vida pessoal. Qual é a próxima pergunta? A próxima pergunta era, pela tua experiência, quais são os erros que devem ser evitados no mundo dos negócios e dos projetos pessoais? Ok. Eu escolho 5 erros que devem ser evitados. Primeiro, confiar de forma demasiado apegada. Segundo, acreditar em críticas e elogios. Vergonha de dizer não. Quarta, teres medo de arriscar. E a quinta, relacionar-se com pessoas que só te vão fazer regredir. Primeiro, confiar apegado. É importante confiar em pessoas sempre. É melhor tu confiares em algumas pessoas e seres desapontado, seres iludido, do que em não confiares em ninguém e não conseguires fazer nada da vida, ficares como congelado. Mas se tu confiares de forma apegada, se por alguma razão os seres humanos erram, os seres humanos mudam, têm novas vivências, querem mudar para outro tipo de vida, se ficas apegado a essa pessoa, seja homem ou mulher, e se ela te desaponta, parece que a tua vida acaba, parece que achas que não tens mais ninguém. Portanto, tu deves confiar, mas não achar que a tua vida toda depende dessa pessoa ou desse conjunto de pessoas. Depois, acreditar em críticas e elogios, esqueçam completamente as críticas e os elogios. Isso não pode existir. Vocês não se podem deixar levar emocionalmente por críticas, senão vai ser muito pesado, vocês já vão estar sempre errados, ou vocês estão a ajudar pessoas a fazer algo fantástico, a criar um negócio e ganhar dinheiro, e vai haver sempre alguém a criticar. E se deixares levar por isso, tu vais-te abaixo. E tu achas que tu é que és o errado. O elogio também, o elogio é o contrário. A pessoa que diz, tu és maravilhoso, vais ter sucesso, vais ter isto, aquilo, aquilo, tu começas a vir aqui em cima e pensas que já não tens de trabalhar mais. Portanto, é importante reconhecer nas críticas o que tu fizeste mal, reconhecer nos elogios o que tu estás a fazer bem. Para quê? Continuar a fazer bem nos elogios, pegar nas críticas e tentar mudar o que de facto é verdade que tu podes melhorar. Até porque há coisas
que são criticadas, mas que tu, nesse momento em específico, ainda não podes mudar. Depois, sobre a vergonha de dizer não, é muito importante. Uma das lições mais importantes da vida é saber dizer não. Quem não sabe dizer não, não tem sucesso verdadeiro. O facto é isto. Dizer não, quem normalmente diz não, são pessoas muitas vezes imaturas, podem ter problemas familiares, um histórico passado, muitas vezes são inseguras, e a maioria das vezes trabalham para os outros. Pessoas que dizem que não, pessoas que têm medo de dizer que não, trabalham para outros. Porque toda a gente realmente está a fazer algo diferenciado, está a construir algo do zero, ou comprou um negócio que está a evoluir, vai ter que dizer que não há alguma vez. Vai haver uma pessoa que quer fazer sociedade, mas só se quer aproveitar a ti, tens que dizer não. Vai haver uma pessoa que te vai desrespeitar, tentar pôr o pé, tentar te enganar, tentar dizer coisas nas quais vais ter que dizer não, comigo não trabalhas mais. Todas as pessoas que têm negócios aprendem isso, porque sem dizer não, os negócios não se fazem. Se tu tiveres medo de dizer que não, as pessoas vão se aproveitar de ti e o teu negócio vai aqui para baixo. Okay? Além disso, saber dizer que não mostra a tua confiança. Pessoas que sabem dizer que não são vistas como mais confiantes, isso é um facto. Não estou a dizer para dizer sempre não. Por exemplo, tinha um familiar, era um pouco a opção, que teve muitos problemas no passado com pessoas que se tentavam aproveitar dele, então tinha a ideia que todos os dias vou dizer 3 não, quase como uma terapia. Isso é errado. A gente diz que não ou que não está certo. E tentamos perceber o porquê da pessoa querer fazer isso e dizer que isto é um limite que não pode ser ultrapassado. Também não é dizer que não a tudo só porque sim, só porque me apetece. Pois, medo de arriscar. O risco é super importante. Sem risco e sem medo, nós não estaríamos vivos. Se uma pessoa tiver uma patologia, por exemplo, e não sentir dor, ela não vai viver muito mais do que os 20 ou 30 anos. Isso é muito importante. E é importante metermos na balança entre risco e benefício. Às vezes compensa, às vezes é arriscado, outras vezes não compensa de todo. Mas não devemos ter medo do risco, porque tudo o que é grande, tudo o que te permite crescer na vida, envolve um risco. E se algo não envolve um risco, desconfia disso. Por último, atenção às pessoas com que te relacionas. Muitas vezes há pessoas que não te vão agregar nada, mas se tu tiveres, se levares por atenção, pelo elogio, tu vais gostar muito dessa pessoa e não te vais conseguir libertar. Mas tu tens que saber que uma vida de sucesso muitas vezes é uma vida um pouquinho mais solitária, um pouquinho mais seletiva, e que se tu deixares levar por essas pessoas que até te podem dar conforto, mas não te fazem evoluir, tu vais ficar estagnado. Isso não é nada bom e não vais conseguir evoluir. E vai ser pior, porque quanto mais tempo estás com esse tipo de pessoas, mais difícil vai ser tu te desapegares delas e mais difícil vai ser depois voltares a construir. É muito melhor, de repente, tu cometes um erro ou tiveste algum problema e mais ninguém quer contratar os teus serviços, do que teres alguém que está sempre a deitar em baixo inconscientemente, a dizer que está tudo bem, só te levar para a festa todos os dias, a não ter aquela mentalidade de sucesso, mentalidade de bora lá, vamos construir, vamos melhorar. E estes são os 5 riscos que devem ser evitados com qualquer pessoa que está a pensar criar um negócio ou que está a tentar estabilizar uma ideia de negócio daqui para a frente. Mais alguma pergunta? Epá, António, eu acho que isso foi muito interessante, o que tu disseste. Eu gostava de saber, tipo assim, resumidamente, qual era a lição mais importante que aprendeste com isto tudo, pelo que passaste e criaste. Ok, é muito importante sabermos que tudo pode mudar, literalmente tudo. Tudo muda, menos a nossa essência. Aquilo que nós somos, muitas vezes, aquilo que nós éramos quando éramos pequenos, raramente muda. Então, às vezes, quando nós vemos sinais que uma pessoa... É muito importante olharmos para os sinais de uma pessoa, porque
Porque às vezes a pessoa dá-nos sinais que não é para confiar ou não vai ser para o futuro e nós ignoramos, metemos desculpas em cima e às vezes acabamos por nos apegar e achar que vai ser sempre assim. Não vai ser sempre assim. A infância nunca vai voltar. Lá o primeiro ano da faculdade nunca vai voltar. O dia em que fizeste 18 anos nunca vai voltar. O que permanece é muito difícil de alterar é a essência. É saberes quem tu realmente és, quem realmente são as pessoas que estão do teu lado e habituar-te à mudança, que não é fácil, mas lembra-te, assim como tu estavas num contexto em que tinhas X, Y e Z coisas, todo aquele contexto a ajudar-te, a apoiar-te, pessoas que falavam contigo, se tu mudares de vida também vais ter outros contextos. Vão ser diferentes, não vão ser melhores nem piores, vão ser só diferentes. E é muito importante habituar-nos à mudança. Todos os bons empresários sabem que tudo muda, de um dia para o outro a coisa mais absurda pode acontecer e tal como diz a lei de Darwin, o animal que mais sobrevive não é o mais forte, nem é o mais rápido, não é o mais veloz, é aquele que mais se adapta à mudança. E é isso que eu queria passar aqui para vocês. António, sobre o livro. Pá, isto foi incrível. Eu acho que foi extraordinária esta entrevista que tu fizeste. Foi muito interessante mesmo. Gostei bastante de te ouvir. E tu estás aqui a mencionar um livro. Sentes que este livro te ajudou a desenvolver enquanto... Sim, deixa-me mostrar. Este livro é sobre aprendizagem. Métodos para aprender, escrito por um autor francês, já há muitos anos. Este livro já é difícil de encontrar, mas tem todos os conhecimentos básicos que qualquer pessoa pode adquirir. Podem optar por adquirir livros mais recentes, como por exemplo o Ultra Aprendizado, de um indivíduo que conseguiu uma data de feitos a nível académico, e basicamente vocês, qualquer livro sobre aprendizagem que seja realmente bom e bem escrito tem lá as bases. Se vocês tiverem na casa dos vossos avós algum livro sobre aprender, não se preocupem que seja mais antigo, porque as bases da aprendizagem nunca vão mudar. O que pode mudar é certos estudos, tantas horas de sono, fazer uma cesta depois de estudar. Há alguns métodos inventados mais neste século, como por exemplo o Pomodoro, outros métodos de estudo, mas a base é sempre a mesma. Se tu tiveres uma mesa e se tu tiveres 100 livros para pôr numa mesa e se tu os quiseres espalhar só numa camada, não vais conseguir meter os 100, não sei que seja uma mesa gigante. O que é que tu tens que fazer? Tens que empilhar. Se empilhares, pode ser só numa pilha, vais conseguir meter os 100 livros empilhadinho, uns em cima dos outros. O que é que eu quero dizer com isto? Organização de informação. Se tu tens 1000 conceitos para decorares e tens 100 conceitos que pertencem a 10 categorias diferentes, tu vais dizer, ok, eu estou a estudar, por exemplo, o sistema nervoso. No sistema nervoso, o que é que eu tenho? Divide-se em quê? Por exemplo, o central e o periférico. O periférico divide-se em quê? Divide-se no autónomo e no somático. Sobre o autónomo, o que é que eu posso saber sobre o autónomo? Portanto, é percebermos, este é o inicial, subdivide-se em quê? E cada uma dessas subdivisões, o que é que a gente tem que estudar sobre isso? O que é que isso significa? Erro. Nunca estudar pontas soltas. Regra básica, nunca estudem por pontas soltas. Percebam sempre o grande e o pequeno. Se vocês estão a estudar um sítio particular do músculo, ou um osso, ou um ligamento, isso pertence a onde? Não andem a estudar nomezinhos logo primeiro. Não, calma, temos o corpo humano, isto é o quê? É o músculo, é um ligamento, é tecido conjuntivo, tecido nervoso, ok, isso localiza-se em que sítio? Não se percam e organizem sempre a informação. E nestas categorias que vocês vão organizar, vocês podem decorar sim as categorias que existem, para depois saber pormenorizar cada uma delas. Vocês vão saber como é que essas categorias se interligam umas com as outras. E como é que o conhecimento dentro de cada categoria também se pode interligar, como é que a gente vai fazer relações. Porque lembrem-se, a memória do ser humano não decora pormenores. A memória do ser humano decora estruturas. Tu decoras o grande, as categorias
E se tu souberes a categoria, a tua memória vai lá buscar o que há dentro dela. É a mesma coisa como numa biblioteca. Tu queres um livro sobre a literatura francesa. O que é que tu vais fazer? Não vais andar feito uma barata tonta a procurar em todos os sítios da biblioteca onde raio está esse livro. Não, o que é que tu vais fazer? Simples e muito intuitivo. Categorias. Categoria do quê? É aventura? É ação? É desenvolvimento pessoal? Não, é literatura. Que tipo de literatura? Literatura francesa. E nessa categoria da biblioteca tu se calhar tens 20, 30 livros, não has de ter 50, não tens muito mais do que esse tipo de livros, do que esse número de livros. Portanto, tu se calhar tens uma biblioteca com 1000 livros, passaste a ter uma biblioteca com 50 livros para procurares. Então a estratégia é esta, seja um livro mais antigo, como é este caso, ou seja um livro mais recente. As bases estão lá e estas lições é para fixar, porque vão-vos ajudar sempre na vossa vida académica, ok? E nunca se esqueçam que atualmente os livros estão feitos com um princípio estudado que é o storytelling. Atenção ao storytelling, porque o storytelling é muito bom para vender, mas é mau para aprender. Bom para vender, mau para aprender. Que é, eu quero fazer um livro. E até a malta a fazer isto com o ChatGPT. Eu quero fazer um livro, então vou contar uma história, porque as pessoas prendem-se muitas vezes com histórias. Mas aprender não é com histórias. Aprender sobre aprendizagem é com coisas práticas. Saber o que é que realmente vai fazer aprender. Não é saber que indivíduo X fez 10.000 cursos e é a pessoa mais extraordinária do mundo. Não. Vocês, mesmo que compram esse tipo de livros, vocês sabem dividir o que é história do que é conhecimento. Isto é muito importante e até pode ser útil para outros aspectos da vossa vida. E penso que sobre isto está. António, muito obrigado. Eu acho que isto foi muito esclarecedor. E espero que tenha ajudado, sim. Tu tocaste os pontos essenciais da aprendizagem Perfeito. De uma maneira muito sucinta e óbvia, objetiva, quero dizer. Eu acho que isso ajuda bastante, até porque há muitas pessoas que se perdem nos detalhes e nos pormenores, como tu dizes. Sim. E de facto estruturarem em ideias claras e de fácil compreensão ajuda depois à compreensão do conhecimento mais específico. Isto de facto é uma coisa a ter atenção. Sim, estas lições não foram tiradas do nada, basicamente são de 2 anos como explicador e mais ou menos 1 ano como contratador de explicadores. E foi com isso que eu aprendi essas lições e dou sempre este tipo de feedbacks aos meus professores. E eu quero dar aqui mais uma nota, pode ser interessante, que é as pessoas perceberem a diferença entre um professor e um explicador. Porque um professor não tem a função propriamente de fazer passar no teste. A função do professor é muito simples. É dizer o que há a nível de enquadramento teórico, a nível científico e dar-te os caminhos, dar-te as possibilidades, dar-te os rumos. Um explicador só tem uma função, no máximo 2. A função número 1 é fazer-te passar na cadeira. E essa função às vezes é um pouco mais do que isso, porque às vezes uns querem ter boa nota, embora no meu caso não seja tanto isso, seja mais para passar. E a segunda é fazer também entender. Não é simplesmente fazer passar na cadeira, porque a nossa memória não decora pormenores à toa. A nossa memória tem que entender. Portanto, é importante, ok, é isto que eu preciso, não vou estar a dizer o que é que a ciência descobriu, não descobriu. Não, objetivo ao que o teste vai perguntar, mas a explicar o porquê das coisas. Isso depois também é importante para relacionar as coisas. Portanto, professor e explicador são coisas totalmente diferentes, não é bom nem é mau, têm funções diferentes, objetivos diferentes e é isso que diferencia um professor de um explicador. Por isso é que eu consigo fazer com que alunos passem cadeiras que professores às vezes durante anos não conseguiram fazer passar, porque a minha função é essa. De qualquer modo, também dar uma nota de que realmente há professores que não se desenvolvem a nível de ensino, porque mesmo que a tua função não seja fazer passar, seja dar a entender do que existe,
eles são muito confusos, é só pontas soltas, não tem uma organização estruturada do início ao fim, tu percebes onde começa, o meio, onde acaba. Isso era importante. Se algum professor estiver a ouvir isto, eu quero que vocês saibam que a vossa profissão é muito importante. Nos dias de hoje, numa era a começar a muita desinformação, a vossa profissão é crucial e empenhem-se. Mesmo aqueles que fazem investigação, trabalham, façam outras coisas, empenhem-se. A gente sabe que vocês sabem muita coisa, mas isso não é suficiente. É importante transmitir essa muita coisa. Por isso é que eu, na teoria, sem formação nenhuma, consigo fazer as pessoas passar. E não é só passar, é eles entenderem. Saírem daqui e entender o porquê das coisas. Por isso, por favor, há muito conhecimento disponível, tanto em livros, internet, o vosso próprio conhecimento, cientistas que realmente estudam estas áreas, e invistam em vocês próprios. Investir em vocês próprios vai-vos tornar melhor comunicadores, vão estabelecer melhores relações com outros professores, outros cientistas, e vão transformar a vida dos alunos, que é tão importante. Quanto melhores os professores que um jovem, um adolescente, um adulto passa, melhor vai ser a pessoa construída no futuro. Incrível. António, eu não consigo deixar de dizer esta palavra. Isto foi bastante bom. Perfeito. Eu acho que, de facto, os professores têm um impacto extraordinário na formação do caráter dos alunos e, sobretudo, da maneira como estudam e veem a escola, porque um professor que tem uma atitude positiva, estruturada, que dê segurança, acima de tudo, ao aluno, faz com que este, depois, no futuro, tenha vontade de obter conhecimento, porque não só percebeu o porquê da necessidade de obter o conhecimento, ganhou o gosto e vontade de adquirir mais. E, sobretudo, tem a autoconfiança em si mesmo e no conhecimento que aprendeu, e sabe que não precisa de ter medo de aprender, que eu acho que por vezes é um Tenho que dizer um ponto sobre isso. Eu acho que isso por vezes é o grande problema dos alunos, é que vêm com os professores às vezes como alguém que intimida porque fornece muita informação com pontas soltas e não estruturadas, e quando por vezes os alunos sentem este medo, sentem-se pouco motivados para aprender. Sim. Deixa-me dar um ponto importante para não me esquecer. Isso é muito importante e eu aprendi com esta minha iniciativa deste negócio. Muitas vezes metemos um professor num pedestal, ok? E de facto ele tem uma função muito importante na sociedade. A questão é que ele não sabe tudo. Muitas vezes os alunos acham que ele é um Deus, ele sabe tudo. Isso não é verdade. O que acontece é que há professores que erroneamente têm medo de admitir que não sabem. É impossível, como é óbvio, uma pessoa durante anos ter um livro decorado completamente na sua cabeça. Isso é impossível. Não metam um professor no seu pedestal. Vocês percebam que o professor sabe muito, tem muito a vos entregar e que ele não sabe tudo, ok? E se vocês perceberem isso, vocês não põem um professor numa situação de que ele é que está mal. Porque os professores não são obrigados a saber tudo o que disse no artigo tal, X, Y, Z, não. Vocês tentem perceber que o professor, por acaso, não trouxe essa informação, não sabia, não decorou tudo, e perguntou ao professor, onde é que eu posso saber isso? Ou então, professor, poderia na próxima aula confirmar isso e dar-me aqui uma ajuda? Ou então, onde é que eu poderia ir ver isso? E agora para os professores. Eu com esta experiência já não sou parvo e consigo-vos topar quando vocês não percebem as coisas, quando vocês estão a enrolar, a explicar por outras palavras, para fazer de conta que vocês sabem. Se vocês não sabem, digam que não sabem, assumam, e na próxima aula a primeira coisa que vão dizer na aula, além de dizer bom dia, vai ser: olhem, o indivíduo X fez uma pergunta Y e eu vou dar a resposta Z. E assim a vossa imagem não vai ser prejudicada, muito pelo contrário, vai ser muito melhorada, porque vocês foram empenhados, trouxeram a resposta. Os alunos não saíram daquela cadeira sem saber. Agora, se os alunos, se vocês andarem a enrolar e fingir que sabem, vocês não vão ver a resposta.
vão continuar na mesma. A vossa imagem não vai ser tão boa, porque vai haver alunos que vão dizer, e tenho colegas meus que já vieram a ter comigo a dizer isso, e disseram que o professor não sabe, está a fingir que sabe. Mas a maioria das vezes os alunos não percebem porque metem o professor no pedestal. E é lógico, se eu não sei o que é que o professor não sabe, ok? Mas além destas razões todas, para nós evoluirmos a educação em Portugal, em todos os países do mundo, vamos investir nisto, de ensinar o que eu sei, conhecer o que eu não sei e melhorar naquilo que eu não sei. E era isso que eu queria dizer. Sim. Outra coisa, eu acho que a componente da empatia e da proximidade entre estudante e professor é algo a ter em conta. Por exemplo, eu tive uma cadeira de biomecânica que foi uma cadeira que eu pessoalmente tive muitas dificuldades. Sim. E demorei 3 anos até conseguir concluir a cadeira, e sinto que no terceiro ano tive uma professora que foi muito simpática, no ponto de vista em que foi totalmente compreensiva das nossas dificuldades e tentava explicar de uma forma estruturada e calma, de maneira sobretudo os conceitos base e óbvios. Ou seja, aquilo que ela fez connosco, que me fez até gostar um bocado mais da cadeira, foi explicou de uma forma muito estruturada e objetiva os conceitos, de uma forma simplista, sem usar demasiados exemplos, que eu sei que muitas vezes é bem intencionado os professores a recorrerem às bases, neste caso, por exemplo, da matemática, mas no entanto, para alunos com poucas bases a nível matemático e de raciocínio lógico, que são adquiridas no secundário, e há muitos alunos que, por exemplo, vêm de outros lugares, do estrangeiro, ou já tinham mesmo dificuldades no secundário, não vieram bem preparados, e depois deparam-se com estas cadeiras que requerem este tipo de raciocínio ao nível universitário. Eu acho que os professores que são capazes de abordar estas cadeiras de uma forma sucinta, objetiva e clara, sem usar demasiados exemplos confusos e complicados que requeram conhecimento de base, eu acho que são essenciais, porque um professor que consiga explicar, às vezes o aluno vai se parar com uma situação em que às vezes é melhor não entrar pelos detalhes para compreender um determinado conceito. Às vezes é melhor saber, não digo decorá-lo, mas entendê-lo de uma forma objetiva e lógica, como se estivesse quase a seguir um conjunto de instruções que entende, mas por vezes não consegue raciocinar abstratamente sobre elas. O que é que eu quero dizer com isto? Um aluno, vou dar um exemplo, a biomecânica, os cálculos, por vezes, a maneira como as leis da trigonometria são aplicadas num problema. Por vezes um aluno tem que efetuar um certo raciocínio para entender o problema, mas às vezes eu penso que olhar de uma certa forma não é decorar, mas entender que nesta situação é igual a esta. Eu acho que aquilo que equivale a isto que eu estou a explicar é pensar por estruturas. Esta categoria equivale a esta. Fazer uma espécie de igualdade e dizer quando isto acontece, tem esta causa. Às vezes não é preciso entender, às vezes é preciso saber o que se tem e o resultado. Às vezes essas duas componentes ajudam depois a que o aluno por si próprio entenda o porquê sem lhe ser explicado o porquê. Porque eu às vezes penso que, pessoalmente, quando me explicam o porquê, eu ainda fico mais confuso. Eu sinto que entendi biomecânica, às vezes sabendo quase de forma objetiva e apenas pelas categorias. É isso. Eu não sei, é um conceito, eu acho que é uma ideia que eu queria partilhar. E tocaste num ponto importante que eu também queria aqui falar um pouco, que é sobre os professores assumirem que os alunos sabem tudo. Isso é um erro, principalmente na nossa faculdade, porque a maioria dos alunos vem de ciências, mas não são todos, então eles simplesmente assumem que tu já sabes tudo. Isso é um grande problema, porque outro problema dos professores, que é, em vez de estar a tocar entre professores e explicadores, vou agora tocar entre cientistas e professores. Um investigador não é um professor. Um professor não é necessariamente um investigador.
Hoje em dia, por um lado, sim, há a pressão que faz sentido de a pessoa ter produção científica para continuar como professor, faz todo o sentido, para não estar desatualizado, estar por dentro dos assuntos, perfeito. Agora, nós acharmos que um investigador, só porque sabe a ciência, sabe ser um professor, isso está errado. Uma das características que o professor tem que ter está no investigador, que é saber os caminhos, saber o enquadramento teórico e agora a pedagogia de saber ensinar. Não é necessariamente a pedagogia que se ensina, por exemplo, na nossa faculdade ou noutras faculdades. É a pedagogia não é a pedagogia de saber lidar com a pessoa, é a pedagogia de eu ter informações espalhadas, algures, no espaço e no tempo, e eu transmiti-las da forma que eu também disse. E fazendo outras duas coisas que eu não cheguei a mencionar, exemplos e imagens. O ser humano fixa muito bem imagens e exemplos, principalmente imagens. Quando é o visual é muito importante. Por isso é que as minhas explicações têm sempre PowerPoint, imagens, tem também, às vezes acaba por ter um bocadinho mais de texto, porque acaba por funcionar como uma sebenta resumida da matéria, mas isso é um erro, os professores sabem que já sabem tudo. Sim, eles são investigadores, sim, tudo bem, mas eles não podem assumir isso. Eles têm que perceber os alunos que têm à frente e sabem o início, têm que chegar a um fim, têm que fazer um processo. Não é assumir que o início dos alunos é algures a meio. Isso é um erro. E é algo que os professores deviam ter atenção. Embora sim, devemos ter atenção, que temos de ser compreensivos, que os professores têm muita coisa. Alguns deles fazem investigação, sim, a geração atual já não é tão empenhada como antigamente. Por exemplo, na nossa faculdade antes havia 7 cadeiras, hoje em dia só há 5, não foram, as 2 adicionais não foram substituídas por nada, entende-se. Mas isto é uma função muito importante do professor. Eu, no meu secundário, os melhores professores que eu tive foi de matemática e de físico-química. Por isso é que eu cheguei à faculdade, cheguei à biomecânica, para mim aquilo foi canja, precisamente por causa disso. Dos melhores professores que eu tive até hoje foi num secundário de matemática e também de físico-química. Isso foi uma função muito importante porque funcionou como um modelo para mim. E além disso, na faculdade tive um professor chamado Pedro Pezará Correia. Ele foi o melhor professor que eu tive até agora. Tudo o que eu disse sobre métodos para aprender, ele tinha tudo, tinha o talento e o dom para ensinar, da comunicação. Ele às vezes metia um bocadinho de medo, porque parecia, não estava sequer uma pessoa rígida, mas tu não ias ver um aluno desinteressado na aula. Tu raramente ias ver um aluno que ia dizer que esta aula foi uma grande seca. Até diziam dizer, ele confronta-me com perguntas, isto, aquilo, ele parece mal, tudo mais. Mas aquele professor marcou-me positivamente e foi um modelo para o resto da minha vida. E ele reformou-se o ano passado e foi uma pessoa, pelo menos a nível de trabalho, não o conheço a nível pessoal, mas a nível científico e como professor, foi uma pessoa excepcional e é deste tipo de pessoas que a gente precisa. E precisamos de reconhecer, às vezes, isto é uma luta difícil, de que não há postos. A vida não deve ser feita necessariamente por postos. Tudo bem, entraste há muitos anos na faculdade, tens um posto garantido, fizeste o concurso XYZ, mas é assim, até podes ter produção de científica, mas se tu não sabes ensinar, se tu não preparas as aulas, há professores assim, qual é que é o interesse de manteres um professor assim? É que eu às vezes vejo, por exemplo, o Presidente da República vem a certo sítio, vai a FMH, vai ao sítio, arranjamos as estradas, arranjamos o pavilhão, arranjamos tudo para ficar bonitinho. E os alunos que vivem lá todos os dias, que vivem lá quase 300 dias por ano, não interessa quantos dias é agora, a gente preocupa-se mais com a celebridade que vem num dia do que com os alunos que estão lá todos os dias e que estão a levar com professores que são uma seca, não cativam, não sabem ensinar, não sabem transmitir o conhecimento, não sabem fazermos aplicar a teoria na prática. Basicamente, eles não sabem ensinar e estão a fazer uma função de professora por 2 razões. Tiveram alguma produção científica, fizeram um doutoramento e, por acaso, na altura, era o melhor que havia lá, ou então realmente eles eram bons na altura, mas acabaram por estagnar. Tive um exemplo, uma professora uma explicadora que eu ia contratar, dava aulas há 10 anos. Eu mando-lhe os PowerPoints,
mando os conteúdos, ela no dia eu assisto à aula, depois no final pergunto, tu preparaste alguma coisa? Eu por norma não preparo. E o problema é que eram matérias que ela nunca tinha visto na vida e não preparou. Uma coisa é uma pessoa que já dá lá aos 10, 15, 20 anos, pode saber tudo o que vai dizer, pode-se atualizar das coisas de hoje em dia, até para dar curiosidades, mas uma pessoa que nunca viu a matéria de anatomia específica da FMH e que diz que não prepara aulas, isto não é um bom professor. E é uma professora que até estava a dizer coisas erradas. Uma pessoa que se estagnou. Portanto, eu acho que era preciso termos mais cuidado com isto. Porquê? Porque é que isto é um ponto de detalhe. A gente só critica coisas que a gente acha relevante. Porquê é que eu estou a criticar isto? Porque eu acho extraordinariamente importante a função de um professor no mundo. E hoje em dia a postura do professor na sociedade está cada vez a diminuir, principalmente os das escolas, mas tenham intenção a isso, porque às vezes o mundo moderno nos primeiros anos pode parecer que é bom, mas nem sempre é bom e é algo que estamos a perder e que devíamos reviver esta importância dos professores e ter professores que realmente se empenham. António, muito bem observado. De facto, ter os exemplos práticos, o empenho, saber gerar pensamento crítico, saber, aliás, incentivar o pensamento crítico dos alunos e a participação ativa dos mesmos é o que diferencia de facto um professor. Não há dúvida em relação a isso. Eu penso que já cobrimos todos os tópicos nesta entrevista. Se tiveres mais alguma coisa a dizer, és muito bem-vindo. Eu pessoalmente não tenho mais questões. Eu acho que isto foi uma entrevista muito interessante, uma jornada incrível de aprendizagem e de... nem tenho palavras para descrever. Eu acho que há aqui tópicos que são extremamente importantes e têm que ser disseminados. Não importa quantas vezes sejam repetidos, por quaisquer que sejam as pessoas, eu acho que isto tem que ser abordado, tem que ser falado, tem que ser transmitido nos meios de comunicação social. Eu acho que devia haver mais atenção para estes tópicos, sobretudo na componente pedagógica da formação de um professor e de todas as pessoas, na verdade. Eu acho que o entendimento da psicologia humana, da interação e da pedagogia, eu acho que no fundo é a componente mais importante de todas, porque sem isto não há uma verdadeira aprendizagem. E as pessoas, o ser humano tem um problema, só quer o que não tem e não quer ter o que tem. Se as pessoas realmente não tivessem professores, eles iam ver a diferença, iam dizer temos que valorizar mais, temos que respeitar mais, temos que os ajudar a evoluir mais, porque o ser humano funciona assim e é um tópico que a nossa sociedade devia apostar mais. Sim, isso já toca noutros assuntos como o consumismo. Cada vez mais queremos ter mais e mais sem explorar o que temos. No fundo isso é a mensagem. Temos que investir na qualidade do que temos e na eficiência da transmissão de conhecimento e da aquisição dos mesmos. Não é tanto a produção, não é aquilo que se faz muitas vezes no contexto universitário, como foi aqui abordado por ti. Isto não é o aprender ou divulgar matéria, não. A matéria que é divulgada e que é transmitida tem que ser compreendida de forma eficiente e transmitida de forma eficiente, porque nada adianta transmitir muito e ensinar muito se depois nada é retido. E tem que ser relevante. E era isso que eu tinha a dizer. E não sei. Bem, malta. Olha, se tiver alguma questão é só dizerem, sem stress, sem problemas. Qualquer dúvida, o meu Instagram é fcmaxima28. Se quiserem explicações, vou-vos dar o regulamento com todos os vossos direitos e deveres, quantas aulas podem ser, que matérias, número mínimo, quais são as modalidades de pagamento, preços. Se alguém quiser discutir algum destes assuntos,
Está convidado, também está convidado a aparecer aqui em algum podcast e debatermos alguns assuntos. Não tem que concordar com tudo, dar a vossa opinião e penso que por mim está. Espero que esteja tudo bem convosco, ultrapassem os vossos problemas e consigam realmente alcançar os vossos objetivos, seja ele qual for, seja ter sucesso financeiro, ter um negócio, ajudar pessoas, ter uma família estável, seja ele qual for. Hoje em dia vivemos num mundo cheio de oportunidades. A pessoa só não explode se não tiver vontade. É isso, malta. Bem, malta, tudo bom e qualquer coisa é só dizerem.